boa noite, pessoal, boa noite. Estamos ao vivo, aguardando o pessoal entrar aqui para que a gente possa conversar. Hoje a gente vai ter uma conversa maravilhosa. Vamos lá. Boa noite a todos que estão começando a entrar para o nosso bate-papo de hoje. Vai convidando o pessoal aí, gente. Vamos começando a avisar o pessoal que daqui a pouquinho o Dr. Kleber está aqui com a gente. E vai ser uma noite aí de conversa incrível. Pode ter certeza. Vai ser muito bom. Boa noite, Alan. Boa noite a todos que estão entrando. Amanda, Maurício. Boa noite a todos. Muito obrigado aí por vocês estarem participando. A gente vai conversar hoje com o Dr. Kleber Santana. Ele que é médico psiquiatra e a gente vai falar sobre psicofármacos. A gente vai falar sobre medicação, sobre ansiedade, sobre uma série de questões importantíssimas. Então não perca essa live que vai ser incrível. Eu já vou chamar aqui o Dr. Kleber para que a gente possa iniciar a nossa live, para que a gente possa ter esse bate-papo. E o Dr. Kleber é uma pessoa, uma figura incrível, que eu já sigo ele no Instagram há muito tempo e tenho aprendido muito com a sua sabedoria. Então eu quero compartilhar essa sabedoria com vocês hoje para que a gente tenha acesso à saúde mental e a gente consiga vencer os nossos obstáculos, os nossos desafios, ok? Olá. Deixa eu ver se o Dr. Kleber já está por aqui. Deixa eu chamá-lo. Dr. Kleber, se você estiver por aí, já pode dar um alô aqui para a gente iniciar. Vai convidando o pessoal. Vai chamando o pessoal. Dr. Kleber, se estiver me ouvindo, pode chegar aqui para participar. Opa! Dr. Kleber chegou aqui na área. Então, pessoal, nós vamos iniciar a nossa live. Eu não quero perder tempo. Vai convidando as pessoas. Vamos começar aqui a nossa live. E eu quero que você participe hoje. Convide pessoas que você sabe que precisam ouvir essa conversa, que vai ser incrível, ok? Olá, doutor Kleber. Boa noite. Beleza? Tudo bem? Tudo certo. Tudo bem, muito prazer. Que coisa boa. Muito prazer tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Te agradeço de coração por essa participação, que eu sei que vida de médico é uma vida corrida, né? E a gente sabe que além da vida de médico, existe toda uma vida por trás disso. Eu te acompanho nas redes sociais, eu sei ali que você tem a sua presença também na comunidade de fé sua, né, com a sua família. Então, aprecio muito seu trabalho e estou muito feliz de tê-lo aqui para que a gente possa compartilhar, né, do teu conhecimento. E a ideia é desmistificar esse medo que as pessoas têm de psiquiatra, de cuidar da saúde mental e fazer com que a gente consiga ter mais acessibilidade a essa questão. Então, vou pedir para que o senhor se apresente aí para a gente, fale um pouquinho do teu trabalho,
né, para que as pessoas possam te conhecer e a gente iniciar o nosso bate-papo. Fique à vontade. Pronto, olá pessoal, boa noite aí. Me sinto honrado de fazer parte desse momento aqui tão importante que é o compartilhamento de informações. Eu sou Kleber Santana, sou médico psiquiatra, tenho especialização em psiquiatria clínica, dependência química e especialização em psiquiatria infanto-juvenil. Né? Atendo na Bahia e também trabalho online. Tenho um consultório aqui na Bahia, em algumas cidades, e vamos bater um papo aí legal, falando sobre saúde mental, que é o que interessa a vocês que estão fazendo parte aqui dessa live, e aproveito para pedir a vocês aí que compartilhem essa live aí com seus amigos, com seus familiares, para que a gente possa bater um papo aqui bem descontraído. Beleza? Perfeito. Doutor Kleber, uma pergunta que eu te faço, né? Quando a gente fala de saúde mental e a gente fala do tratamento da saúde mental com a pessoa do jaleco branco, que se chama médico e principalmente psiquiatra, existe-se uma resistência muito grande hoje ainda das pessoas. Eu estou aqui em Santa Catarina e muitas pessoas, quando eu indico no meu processo terapêutico, olha, você precisa procurar um auxílio médico para que você consiga, através da medicação, ter ali a redução dos seus sintomas e você conseguir fazer o seu tratamento. As pessoas dizem, eu não vou tomar remédio, eu não quero saber disso, eu não vou para médico. E qual médico que eu tenho que ir? Neurologista? Não, você tem que ir no psiquiatra. Eu não vou em psiquiatra porque eu não sou doido. O senhor ainda pega muito disso no seu dia a dia? Como que o senhor tem visto aí o avanço do cuidado que as pessoas precisam ter hoje com a saúde mental? Ainda existe esse preconceito? Como é que seria isso? Olha, o preconceito ainda existe, porque o preconceito significa um conceito anterior, um conceito passado. Então, muitas pessoas têm vários conceitos sobre várias coisas nas suas vidas. Por exemplo, eu tenho um preconceito contra as drogas. Então, eu sei que eu nunca usarei drogas, porque eu tenho um preconceito formado baseado nas informações que eu adquiri ao longo dos anos de estudos. Então, eu sei que o uso de drogas vai ser ruim. Então, infelizmente, as pessoas também têm esse preconceito em relação a várias outras coisas, inclusive na questão da saúde mental. E a gente só consegue vencer um preconceito se a gente colocar um conceito novo. Então, se eu coloco um conceito novo baseado em algo que vai me favorecer, que vai me contribuir, e eu consigo demonstrar para essa pessoa, através do conhecimento, que ela vai ser beneficiada, então ela muda aquele conceito anterior que ela tinha para um novo conceito. A gente só coloca crenças nas pessoas quando a gente substitui as crenças que ela tinha. A gente só coloca. Então, é como a política aí que a gente viu. A gente nunca consegue convencer um eleitor de Lula a votar no Bolsonaro, nem o eleitor do Bolsonaro a votar no Lula. Porque Perfeito. você precisa substituir aquela crença. E para substituir, a pessoa tem que estar aberta para aceitar um novo conhecimento, aceitar o diverso, aceitar o diferente. Então, para a saúde mental, para a psiquiatria, funciona da mesma maneira. Às vezes a pessoa acha que o psiquiatra passará medicações para dopar, para. Não, as medicações são para tratar, para recuperar o seu estado emocional, para melhorar o seu estado emocional. E lembre que você toma remédio a vida inteira. Você tomou vacina do tétano, da difteria, da coqueluche, da rubéola, do sarampo, da tuberculose. Isso é remédio. Você tomou, quando criança, um remédio para tratar uma infecção de garganta, um antibiótico, porque senão você morreria de uma infecção generalizada. Então, tua mãe te levou para tratar. Você que é mulher, já usou anticoncepcional, né? É um remédio
né? Você já usou um remédio para dor, para febre, né? Talvez seu avô, sua avó usam um remédio para diabetes, para pressão alta, para um problema cardíaco. Então, percebe como a medicação está presente nas nossas vidas, não como uma forma de trazer dor e sofrimento, mas sim para trazer alívio, né? A gente só Verdade. vive o tempo que a gente vive hoje por conta dos medicamentos. Se não fossem eles, pessoas morreriam cedo de diabetes, de pressão alta, de AVC, de uma complicação no rim e várias outras doenças. Então, entenda dessa maneira. A medicação ela funciona como uma bengala emocional. Assim como você fratura uma perna, né, você não vai usar uma bengala, né, mas você vai usar a bengala como um ato de recuperação, porque o médico vai botar uma tala gessada no seu membro e aí ele vai te dar uma moleta. Aquela moleta é para você usar pelo tempo que você vai se recuperar. Só que durante esse processo de recuperação, você terá que fazer um trabalho para melhorar o fortalecimento desse membro fraturado. Então, você vai fazer uma fisioterapia, né? Para fortalecer o músculo, o ligamento, o tendão. Já na psiquiatria, imagine da mesma maneira. Você tem as suas emoções e seus sentimentos fraturados, quebrados, né? E nesse processo eu passo o remédio para que o nosso fisioterapeuta, que é o psicólogo, é o psicanalista, né? Possa poder treinar você para fortalecer a sua mente, as suas emoções, as suas sensações, melhorar a sua resiliência, né? Que é a sua capacidade de lidar com o porradão, né? Com as dificuldades da vida. Verdade. Então, basicamente, é isso. Agora, se ficou claro aí para vocês que estão acompanhando essa live, aperte aí no coraçãozinho que eu quero ver o bicho subir aí. E é realmente uma coisa que eu encontro muito, né? Não só na minha prática clínica, e eu como exemplo de uma pessoa que sofri de transtorno de ansiedade generalizada durante muitos anos, de crise de pânico, e a medicação foi extremamente eficaz na minha vida. Se não fosse aí o auxílio dos médicos, da psicofarmacologia, eu acho que eu não teria conseguido me recuperar tão rápido como eu me recuperei. Como, né, como o senhor disse, a gente tem que procurar se ajudar dentro desse processo. Então, fui buscar exercício físico, fui buscar outras técnicas, fui buscar minha espiritualidade, eu fui buscar muitas coisas que pudessem agregar e consegui sair disso, consegui vencer. E hoje eu estou falando com esse pessoal no grupo, que eu tenho um grupo hoje com pessoas que estão sofrendo de ansiedade, exatamente isso. Pessoal, desmistifiquem, né? Olhem para a psiquiatria, olhem para a medicação de uma outra forma. Eu queria te fazer uma pergunta que uma dessas pessoas do grupo me fez. Ela disse assim para mim: Leandro, pergunte ao Dr. Kleber se o tratamento para ansiedade é feito com medicações tarja preta, porque eu não vou tomar medicação tarja preta. O que você poderia falar para a gente sobre isso? Olha, eu sou um baixo prescritor, digamos assim, um pobre prescritor de medicações de tarja preta. Porque eu gosto, na minha consulta, de fortalecer a crença do paciente de que ele vai vencer o problema. Falo para ele também assim, ó, se ele já chegou até aquele ponto sofrendo com o problema e não quer utilizar o medicamento, se ele decide não usar, ele está decidindo continuar com o problema. Ele está decidindo continuar sofrendo. Quanto mais Verdade. tempo ele passa em sofrimento sem usar o medicamento quando indicado, ele está permitindo que a doença cresça, que a doença tome o papel sobre a vida dele, que a doença crie raízes dentro da vida dele. Entende? Então a pessoa muitas vezes passa a viver para a doença
e não para os próprios interesses. Por quê? Porque a doença muda os interesses, os desejos, as vontades, as necessidades. Ela entra como se fosse uma barreira na frente da pessoa para toda e qualquer decisão que a pessoa vai tomar. Por exemplo, a ansiedade. Ela não vai querer fazer o que ela gostaria, porque ela acha que vai passar mal, ela acha que vai se sentir desconfortável. Eu não sou de prescrever com facilidade medicações de tarja preta. Eu sou médico de prescrever uma medicação que trata, porque o tarja preta, ele é um paliativo. Na hora que você usa, ele melhora, mas depois que o efeito passa, porque o efeito deles são curtos, o problema volta novamente e aí você se lasca, porque você vai necessitar de doses cada vez maiores daquele medicamento tarja preta para ter o mesmo resultado que você teve na dose anterior. E aí você vai cada vez precisar mais, porque você fala, olha, se daqui a 8 horas ou daqui a 10 horas eu vou ter os mesmos sintomas novamente, então é melhor eu tomar 8 horas depois. 8 horas. Então eu vou antecipar. E aí perceba, cada vez que você antecipa, você, se por acaso tiver um evento antes das 8, você vai antecipar para 7. E depois para Verdade. 6. E depois para 5. E aí você já se arrombou, meu amigo. Porque você agora não tem mais um problema só, você tem dois. Você tem a Pois, ansiedade e a dependência do medicamento. Então, comigo, isso não cola. Comigo, isso não cola. Eu só deixo o maravilha. paciente com medicação tarja preta se ele tiver vindo de outro psiquiatra usando. Porque aí eu vou tratar e depois eu vou ensinar o paciente a desmamar o medicamento para ele viver a vida dele sem a medicação de tarja preta, mas alcançando o resultado que ele tanto precisa. Ficou claro aí, gente? Entendi. Aperte aí no coraçãozinho por saber que ficou claro. Então, é como se fosse assim, né? Aquela mecânica que a gente tem aí com aqueles remedinhos de nariz, né? Que a gente vai usando aquilo e cada vez mais a gente quer usar. Então, existe essa mesma mecânica com as medicações tarja pretas, porque acredito que elas não são as medicações indicadas para o tratamento da ansiedade. E qual é a classe de medicações hoje, Dr. Kleber, que são utilizadas para que se tratem de fato a ansiedade, pessoas que sofrem de pânico, de crises de ansiedade? Que medicações são essas aí para que as pessoas possam ter também conhecimento em relação a isso? Olha, essas medicações elas podem até ser usadas, a tarja preta, mas por um Uhum. curto período de tempo. Ou Hum, também em pacientes que têm quadros gravíssimos de ansiedade, onde ela já tentou de tudo o que tem na prática clínica para tratar sem medicação de tarja preta, mas não melhorou, né? uhum. Aí a gente também pode lançar a mão. Mas os principais medicamentos são os antidepressivos para tratar quadros de ansiedade. Os antipsicóticos eles podem ser utilizados quando não quando o antidepressivo sozinho não resolveu todos os sintomas. Aí Entendi. você pode lançar a mão de alguns antipsicóticos que têm ação no quadro de ansiedade, por exemplo, como Neosine, Pliquitil, né? A gente pode usar aí o risperidona ou a olanzapina, então não fique assustado se o seu psiquiatra para passar esse medicamento depois de um longo período de tratamento sem que você tenha uma boa resposta. Mas os antidepressivos, eles tratam bem, eles funcionam bem quando bem indicados. Então, eu costumo, assim, eu gosto muito de ler sobre remédio, estudar sobre remédio, além de estudar sobre vários outros assuntos que envolvem comportamentos. Eu, pelo menos uma vez por dia, estou lendo um artigo para poder tentar trazer
algo novo para meus pacientes. Claro que às vezes eu não tenho tempo de postar, porque minha agenda é hiper, mega, extra, macro cheia, e aí às vezes eu não tenho como postar, às vezes eu posto de acordo ao tempo, né? Então é importante você ter esse conhecimento, né? O antidepressivo, ele é o mais indicado, né? Chama antidepressivo porque todos os medicamentos precisam pertencer a uma família, né? E esses foram batizados de antidepressivos. Não significa que eles não sirvam para os quadros de ansiedade. E eles entram aí para fazer uma reorganização neuroquímica no seu cérebro, para que você volte a ter o equilíbrio emocional que você tinha antes de sofrer com o quadro de ansiedade. Aí você volta para um estado de bem-estar, de neutralidade. Agora é importante você saber que muitos pacientes que usam a medicação, né, elas percebem assim uma mudança, né, nos sintomas, e muita gente acha isso estranho, né? Porque assim, a pessoa com quadro de ansiedade, principalmente você, né, Leandro, que sofreu, você percebia que a ansiedade te deixava de uma maneira que você sentia tudo à flor da pele, todas as sensações, sentimentos e emoções apareciam à flor da pele. Quando você começa a tratar, né, você não sente mais as coisas com facilidade, né? Isso inclui Verdade. os sintomas da ansiedade, da doença, mas isso inclui também qualquer outra situação que funcionava como um gatilho para você piorar. Então você não vai sentir com tanta facilidade. Você, epa, fulano me falou algo e eu não disse nada, velho. Eu não falei nada, eu aguentei de boa. Pois é, aí a pessoa começa a achar estranho. Pô, rapaz, eu vou ficar assim, sem sentir mais. Não, é porque o remédio traz você para esse estado de neutralidade. Então não ache isso ruim, porque isso, pelo contrário, é benéfico, né, para É verdade. ajudar você a estabilizar mais rápido. Beleza? É verdade. É como se fosse assim, né, doutor Kleber? A gente tá, no meu caso, quando eu comecei a utilização da medicação, e eu utilizei uma medicação muito boa, por sinal, essa medicação, ela em torno assim de 15 dias, eu realmente tive uma evolução muito bacana em termos de sentir aquela tranquilidade, aqueles sintomas, aquelas sensações, aquela hipervigilância que eu tinha, isso realmente deu uma boa regulada, até me ajudou a prestar mais atenção no meu processo terapêutico e também tocar minha vida adiante, né? E a pergunta que eu te faço agora, né, com base nessa questão de sintomas da ansiedade, uma pessoa colocou aqui para mim assim: olha, toda vez que eu vou ter crise de ansiedade, toda vez que eu tenho crise de ansiedade, parece que eu estou infartando. A ansiedade pode matar? Olha, a ansiedade, por si só, ela não mata. O quadro de ansiedade, ele não vai matar você. Mas a manutenção do quadro de ansiedade pode gerar mudanças orgânicas que podem levar você a ter uma facilidade maior de ter algum evento que seja negativo. Vou dar um exemplo. Ok. Quando você tem um quadro de ansiedade não tratado e que é persistente, porque obviamente não tratou, então você tem uma descarga de adrenalina no seu corpo. E nós temos receptores de adrenalina em todas as partes do nosso corpo. É isso que gera os sintomas físicos de ansiedade, como suor frio, Uhum. tremor, boca seca, zumbido no ouvido, tontura, desconforto gastrointestinal, fraqueza, falta de energia, tensão muscular, bruxismo, aí vários sintomas, bolo na garganta, sensação de sufocamento, falta de ar. Todos esses sintomas são promovidos pela descarga adrenal. Só que essa descarga adrenal promove também um batimento cardíaco rápido, aumenta sua pressão arterial. Ora,
Se eu tenho um quadro de ansiedade diário, eu vou ter aumento da pressão diário, eu vou ter palpitações diárias, eu vou ter taquicardia diária. Então, eu vou ter uma manifestação que vai perdurar. Segundo ponto, aumento do cortisol, o hormônio do estresse. Ele é importante, mas ele não pode estar persistentemente alto, porque isso gera sobrecarga cardíaca, aumenta a vasoconstrição dos vasos, consequentemente aumenta a pressão arterial, e aí vem as consequências decorrentes disso. Então, se você não trata, você vai ter consequências graves com o passar do tempo, porque você decidiu não tratar. Por isso que eu falei, quando você decide não tratar, você decide piorar. Porque quando Entendi. você decide, a sua decisão mudará o seu destino. O que você decide hoje vai mudar o seu destino amanhã. Então, você que tem que tomar a decisão, não é eu, não é Leandro, né? Então, se você percebe o incômodo, o desconforto, a incapacidade de você lidar com esse problema, com essa ansiedade, com essa depressão, não sei. Procure ajuda, entende? Porque quem espera para ver, a gente diz aqui no Nordeste, quem espera para ver, vê demais. E o que vê não gosta, né? É verdade. Fizeram uma pergunta interessante aqui. O tratamento da ansiedade, ele pode durar quanto tempo? Quando a gente fala da ansiedade generalizada ou qualquer quadro de transtornos ansiosos? Olha, eu assim, eu gosto de trabalhar muito com garantia no tratamento. Apesar de psiquiatra dizer que transtorno é tudo crônico, gente, você não nasceu com isso, Pois é. você desenvolveu isso ao longo do tempo. Não deixe as palavras terem poder na sua vida, poder de definir o seu futuro, poder de definir quem você vai ser porque você recebeu um diagnóstico, né? O fato de você ter um diagnóstico não define você, entende? Então não aceite, você não nasceu com isso, então procure o tratamento é para curar, para se livrar do problema e não para continuar Verdade. com o problema. Então, assim, ó, eu assim, gosto de dar garantia para os meus pacientes de 6 meses. É o tratamento que você cura se você seguir direitinho. Não adianta ficar com aquele negócio aqui que a gente chama de bestagem aqui na Bahia. Não vai procurar esse negócio de bestagem, não. De querer começar o tratamento. Ah, melhorei. Vou parar o remédio, não vou tomar mais. Não pode fazer isso. Siga o Exatamente. tratamento até o final que você cura que você fica bom. Agora, você começar a parar, aí não dá, né? Aí é bestagem, entendeu? Então, siga direitinho que você cura. 6 meses é o tratamento aí considerado na literatura como um tratamento bem feito. Se você fizer o uso da medicação, fizer a psicoterapia para você se preparar para a bengala sair. No final do tratamento, ali dos 6 meses, a bengala vai ter que sair, que é o remédio. Então, você já precisa estar preparado para dar rabo de arraia, dar pontapé, dar soco, entendeu? Na ansiedade quando ela aparecer. Perfeito. E é muito interessante que essa questão da ansiedade em si, né? Algumas pessoas estão até compartilhando aqui os sintomas lá no grupo que eu tenho. É interessante que eu decidi montar esse grupo de ansiedade ou grupo de apoio para ansiedade gratuito para ajudar o pessoal. É apenas como precisão informativa, como o senhor tem feito o seu trabalho lá nas redes sociais. Gente, se você não segue o Dr. Kleber, você não sabe o que você está perdendo, porque o Instagram dele é o máximo, é cheio de informação, de forma descontraída, e lá você vai conseguir ter acesso à saúde mental de diversas informações e orientações. Eu acho que vale muito a pena você estar por lá. Então, assim, o pessoal narra diversos sintomas. Eu já pude anotar ali no grupo, pessoas que me procuraram, em torno de quase 100 sintomas de ansiedade, né? Então, toda essa sintomática
que acontece no organismo está relacionada a isso que o senhor disse, a essa liberação da adrenalina, do cortisol no organismo, e que acontece toda essa revolução aí dentro do nosso corpo. Isso mesmo. Então, esses que eu falei, né, são a gama de sintomas físicos, né? Ainda tem, Ainda tem os emocionais, pois Igor. é, os sintomas aí psicológicos, né, que envolve aí aquela ansiedade antecipatória. A pessoa sofre de véspera, igual peru de Entendi. Natal, né? Como eu costumo dizer às pessoas, né? A pessoa fica preocupada excessivamente, né? Ela também faz julgamentos sobre sua capacidade funcional. Não vou conseguir, não vai dar tempo, eu vou me arrombar, não vai dar tempo de eu resolver tudo, eu acho que eu não vou conseguir, que eu não sou capaz. Então a pessoa também fica com a autocrítica muito grande, né? E ela também tem a questão do senso de urgência, né? Tudo tem que Uhum. ser rápido, tudo tem que ser logo, tudo tem que ser imediato, e isso gera impaciência. A pessoa fica num estado de nervos. E ela, ao ver alguém, obviamente ela estando ansiosa, porque a ansiedade também é um aumento de energia. E ela, Aham. ao ver a pessoa ansiosa, né? Ou ela vê a pessoa fazendo alguma coisa, ela percebe assim, meu Deus, aí, velho, o cara tá demorando, me dê aí que eu faço. É aí que o ansioso cai numa grave armadilha. Querer resolver tudo, quer dar conta de tudo, e aí ela Verdade. sobrecarrega, ela vai gerando cada vez mais com o seu comportamento ansiedade. Ou seja, ela acha que ela está se privando de novas ansiedades, porque ela vai lá e toma, me dê aí que eu faço. Você não sabe fazer nada, demorando demais, meu Deus, não aguento, que homem lerdo. Não, às vezes o homem fala com a mulher, que mulher lerda, que mulher... Pronto, então, quando você faz isso, você está assumindo mais compromissos, né? E a Verdade. ansiedade faz isso. Você assume mais compromisso, mais compromisso. E quando vê, você já está sobrecarregado de tantas tarefas para resolver. E o ansioso tem um outro grave defeito: ele não consegue voltar atrás com a palavra. Então, se ele deu a palavra, ele Ele vai vai fazer, cumprir por né? cima de pau e de pedra, mesmo que ele se arrombe, que no final do dia ele esteja esbagaçado, aí ele vai cumprir a palavra. E aí que ele vai alimentando cada vez mais. Aí chega um momento que ele chega no consultório me falando assim, doutor, eu surtei. Não, não é surtar, não. Você só teve uma crise de ansiedade, né? Aí, às vezes, vem a sensação de que a pessoa vai enlouquecer, porque a mente fica tão acelerada, Verdade. tão agoniada, de tanto pensamento, de tanta preocupação, ou às vezes a mente tem um blackout. É como se a pessoa parasse de pensar. Ela não, ela tipo assim, eita, minha mente parou. Meu Deus, eu não consigo pensar em nada. Mas na verdade é porque já entrou num colapso. A mente pensou, 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 aí ela busca uma fuga. Aí essa fuga, basicamente, é a sensação de não estar pensando. Mas você está pensando, porque você resolve suas coisas, mas você não tem a sensação, né, de estar no controle. E a dificuldade de se concentrar, porque seu cérebro, né, entenda uma coisa, é um órgão que pesa 1,3 kg e consome 25% da energia do que você come, do que você se alimenta. Quando você tem um quadro ansioso, por exemplo, essa energia do cérebro que você ganhou deveria ir para atenção, concentração, memorização, interpretação, raciocínio lógico, função executiva. Só que essa energia não vai para isso. Essa energia vai para tentar livrar você da ansiedade. Aí o seu
cérebro faz um mau gasto da energia. Aí Nossa. você fica, ai meu Deus, eu não estou me concentrando, eu estou com TDAH, eu É estou isso com que eu ia falar. Então é aí que entra isso que está todo mundo hoje em dia falando que tem Aí TDAH. todo mundo chega no consultório, mas eu, assim, não é TDAH, gente, é ansiedade. O problema é que a gente quer buscar explicação para tudo, a gente não quer aceitar que seja ansiedade. Não, não é ansiedade, não. É TDAH mesmo, porque eu não lembro de nada, eu não me concentro com nada, eu não foco em nada. Mas sem tratar a ansiedade, não dá para diagnosticar TDAH. Não dá. Então, eu tenho Exatamente, que limpar exatamente. você, eu tenho que limpar a sua ansiedade. Né? Leandro tem que limpar a sua ansiedade primeiro, para depois você limpo sem ansiedade. Aí você vai lá, doutor Cleber, tá, o senhor tem curso de TDAH? Tem. Eu quero diagnosticar o TDAH. Pronto, a gente faz uma avaliação para o TDAH, né? Visando como você está. Perfeito. Beleza? Ficou aí claro? Deu coraçãozinho aí para ver o bicho subir. Com certeza, pessoal. Aproveitem que essa live aí, a gente está quase chegando aqui na metade do processo para ir para o final. Então aproveita, pergunta, participa. O pessoal perguntou como que pode fazer parte desse grupo que eu tenho. Gente, se vocês quiserem, tem um link na minha bio. Vocês podem clicar ali e ali tem um acesso direto para o grupo VIP. Então vocês podem entrar para o grupo. Participem. Todo dia eu estou postando uma aula lá. Inclusive, o Dr. Kleber falou uma coisa interessante aqui, que foi o tema da aula de ontem, que eu falei sobre a relação da alimentação com a ansiedade, né? Alimentos que ajudam a nós termos uma redução dos sintomas da ansiedade e alimentos que contribuem, que inclusive tem muita coisa que você vai ver ali que a gente às vezes acaba consumindo no nosso dia a dia e que faz um mal danado, né? Que faz aí com que esse grau de ansiedade aumente. E hoje a gente conversou um pouco sobre a importância do exercício físico e essa é uma das questões que eu quero até te perguntar, doutor Kleber. O senhor, como médico da área da ciência, entendendo a questão ali dessa multidisciplinaridade que a gente precisa ter de tratamento da ansiedade, o exercício físico, uma simples e leve caminhada, ajuda a gente a reduzir a ansiedade? O que o senhor me diz? Olha, a simples e leve caminhada não vai trazer tanto benefício. Se É o que você me for perguntaram. fazer, pois é, se você vai fazer a caminhada, você tem que fazer uma caminhada intensa. Você tem que fazer uma caminhada de pelo menos 12 a 15 minutos e de maneira intensa, aquela caminhada que você caminha forte, digamos assim, aquela caminhada que gera gasto de energia. Esse tipo de caminhada já foi estudado e demonstrou que é capaz de canalizar a ansiedade e, inclusive, melhorar condicionamento cardíaco, melhorar a função Caramba. cardiovascular. Então, tem que 15 a ser 20 minutos de intensos. 12 a 15, intenso. Intenso. Então, Caramba. gente, perceba como é tão pouco você investir na tua saúde. Meu Deus do céu, Verdade. 15 minutos, 12, 15 minutos de algo intenso. Pronto. Aquilo já vai ser capaz de você canalizar a tua atenção, descarregar de si, né, aquele mal-estar. E outra, o fato de você realizar atividade física é um ato de autocuidado. É como se você estivesse investindo em si mesmo. E você Verdade. também vai perceber que você fez algo para contribuir com você. Com você. Eu estou me ajudando. Meu Deus, eu caminhei 12 minutos. Os 12 minutos que o Dr. Kleber falou na consulta. Isso mesmo, os 12 minutos, os 13 minutos. Então você vai estar promovendo um autocuidado. Isso vai proporcionar a você um aumento maior na sua esperança, na esperança de melhora, na esperança de resultado, na esperança que você será uma pessoa com menos ansiedade amanhã ou depois.
Esse é o ponto. Então, faça isso, né? Se dedique a isso. Se você às vezes esquece, eu vou lhe dar uma dica que eu dou para os meus pacientes, viu? Então, você vai fazer o seguinte: você vai se comprometer em comprar o pão de casa. Né? Todo dia você não compra o pão, né? Eu não gosto de comer pão dormido, né? Que a gente diz aqui na Bahia, né? É verdade. O pão dormido. Eu detesto o pão dormido. Eu gosto de comer o pão do dia. Entende? Então você se compromete em comprar o pão. Aí a padaria é muito perto da tua casa, tu vai numa padaria mais distante, anda rápido, vai lá e depois volta para casa. Aquela andada forte. Pronto, gente. Acabou o Resolvido. problema. Acabou o problema, você já concretizou, já realizou o que você precisava realizar, beleza? Maravilha. E aí você vai se ajudar aí de maneira muito boa, beleza? Que maravilha. Vocês estão vendo aí, gente, comprar um pão, né? Vai no mercado, vai longe, vai caminhando, faz aquela caminhada intensa, isso já ajuda. Eu acho que são pequenas coisas que a gente faz que faz a diferença na vida da gente. Eu vou dizer uma experiência minha agora, e eu quero até compartilhar isso com o Dr. Kleber, para que a gente possa também perguntar sobre isso. E foi uma pergunta, inclusive, de uma das pessoas aqui, participante do grupo. Essa pessoa perguntou assim para mim: Leandro, a fé ajuda? Eu vou dizer por mim. Eu sou uma pessoa que eu tenho fé em Deus, eu sou cristão, então eu acredito, né, em Deus, eu tenho a minha espiritualidade, indiferente do credo religioso das pessoas, eu acredito muito que nós temos uma natureza, a natureza humana ela não é uma natureza limitada, ela é uma natureza onde a gente precisa expandir em todos os sentidos e tentar ter compreensão de que essas esferas também da nossa natureza são importantes. E a natureza espiritual é uma natureza importante a ser cuidada. Agora eu queria perguntar para o Dr. Kleber aí, como médico, como uma pessoa aí inserida na ciência, a fé ajuda no tratamento da ansiedade? Rapaz, ela ajuda demais. Eu costumo usar uma frase, né, que é minha, é a fé, ela é um fator de proteção para a sua saúde mental. Então, Perfeito. você, ao buscar o envolvimento, né, com a fé, com a igreja, com uma religião, você também está melhorando a sua saúde mental. De que maneira? Quando você vai buscar a fé, é como se você fosse também entregar para Deus o que te incomoda, o que te sufoca, o que te Verdade. aflige. Você vai entregar as suas cargas. Por isso que o próprio Jesus falou que todo aquele que vim a mim, eu vos aliviarei, né? Ou seja, Verdade. até o ato de você caminhar para a igreja ou para a sua reunião de fé, você vai estar naquela máxima, naquele pensamento de que você está caminhando para ser submisso a Deus, para você ser obediente a Deus, para você entregar para Deus o que você não consegue controlar. Você vai Verdade. compartilhar com Deus a sua dor, a sua angústia. E esse ato de ida é como se fosse um ato de transferência. Eu vou transferir para Deus e Ele vai me ajudar. Ele vai me dar uma palavra de que isso vai me confortar, que vai me ajudar, que vai me tratar, que vai me melhorar. E tem estudos mostrando, eu tenho até um estudo aqui que eu estava lendo, tem uns poucos dias, sobre a importância da fé na melhora da saúde mental. E nesse estudo mostrava que todas as pessoas que não tinham fé, que não tinham religião, tinham um desfecho pior na sua saúde Caramba. mental, no seu tratamento de ansiedade, no seu tratamento de depressão, no seu tratamento de problemas. Eu posso até mandar para você depois, Leandro, se você Maravilha. quiser, né?
Com certeza, eu vou compartilhar no grupo. Inclusive, nesse estudo, né, ele também, um dado muito importante, né, que eu gostei demais, foi que as pessoas que estavam internadas em unidades de terapia intensiva e tinham um grupo de oração orando por aquele paciente do lado de fora da UTI, no próprio hospital, tinham melhoras maiores do que aqueles que não tinham pessoas orando do lado de fora da UTI. Gente, Caramba, olha, para você ver de o arrepiar. poder do invisível, o poder Verdade. da espiritualidade, né? Da transferência do poder, né? Do poder que vem do alto, do poder que vem de Deus. Então, assim, como eu costumo dizer, eu sou um cabra de fé. Eu nasci crente, vivo crente e morro crente. Então, eu não largo Jesus, Deus, por nada nessa vida, entende? Isso é o que conforta a minha alma, me dá alegria, né? Quando você tem o Espírito de Deus habitando sua vida, você pode até passar por problema, mas você tira de letra. Isso é verdade. Isso é verdade mesmo. Nada melhor do que a gente caminhar sabendo que a gente está acompanhado nessa trajetória, né? Então, uma coisa que, assim, perguntaram para mim, agora caminhando para o final do nosso encontro, também que eu achei muito interessante. Leandro, eu tenho muita dificuldade em lidar com a minha ansiedade porque as pessoas da minha família não entendem o que eu estou sofrendo. Parece que eu sou julgado o tempo inteiro. Isso e quando e isso quando não me chamam de fresca ou que eu estou com frescura, mas não é frescura, eu realmente estou sofrendo. É importante envolver a família no tratamento de uma pessoa que está sofrendo com ansiedade ou com algum quadro de transtorno mental, doutor? Olha, com certeza. Porque assim, ó, gente, a família, muitas vezes ela vai ter um preconceito porque ela não conhece, porque ela não sabe. Então, ela, não sabendo, não conhecendo, ela vai agir na, como é que eu posso dizer? Ela vai agir de maneira ignorante. Pronto. Tem um ditado que diz assim, ó, a ignorância é atrevida. O que é que isso É verdade. quer dizer? Quanto mais ignorante eu sou sobre um determinado assunto, eu não vou querer demonstrar fraqueza, porque eu sou Verdade. ignorante no assunto. Então, quando a pessoa começar a falar e demonstrar que tem mais conhecimento do que eu vou bradar, porque eu não quero revelar minha fraqueza. Qual seria a minha fraqueza? A falta de conhecimento sobre o assunto. Verdade. Entende? Então eu vou começar a falar que nada, rapaz, que não sei o que, que não sei o que, né? Assim, quando a gente está discutindo, né, e não sabe, a gente fica, não, isso aqui não sei o que, não, não viu não. Que não. Ou seja, eu procuro uma saída para poder não revelar a minha ignorância. Então, por isso que eu fico uma pessoa atrevida, entende? Então, sua família, muitas vezes, pode estar no ponto da ignorância, porque eles não vão poder falar de algo que nunca aprendeu, entende? Então, se ela nunca aprendeu, ela não tem como defender algo que ela nunca aprendeu. Então, ela vai agir de maneira ignorante. Então, ela vai, muitas vezes, falar coisas que não deveria para você, que muitas vezes pode machucar. Então, a dica que eu dou é você levar a pessoa para a consulta, porque aí eu ou um outro psiquiatra vai chegar lá e explicar para ela o que é que acontece. Porque assim como a gente tem um problema físico, a gente também pode ter um problema mental. Com Eu certeza. costumo fazer uma relação assim de comparação a um celular que todo mundo tem um aí agora, né?
Então, o celular ele tem uma parte física que você pode ver, você pode tocar, você pode manipular. Mas o celular tem uma parte invisível que não se pode ver, mas que está aí, que é o sistema. Entende? Então, o sistema usa todos os componentes físicos do celular para funcionar. Assim é o ser humano, ele tem uma parte física, que é o corpo, e ele tem uma parte invisível, que é a alma, que é o nosso sistema. Então, por exemplo, se eu jogar o celular na água, o que morre é o sistema, porque a carcaça fica por jogar fora. Né? Se eu jogar uma pessoa no mar e ela morrer afogada, o que morre é o sistema, é a alma, porque o É corpo verdade. fica aí para jogar fora. Então, da mesma maneira que quando o celular dá um problema, você tenta resolver, né? O WhatsApp não abre, o aplicativo do banco não abre, aí você vai lá e tenta resolver, aí quando você não consegue, você faz o quê? Vou para o YouTube, aí você vai lá no É YouTube, verdade. procura um vídeo, outro, aí não resolveu. Ih, não resolveu. Aí você joga o celular fora? Não, você tenta uma última cartada. Você leva para o técnico, né? Pois é, eu sou esse técnico, né? Quando você já tentou de tudo e se arrombou aí com sua ansiedade, com sua depressão, você vai no técnico, né? Eu sou esse técnico. Ai, e que bom que a gente tem pessoas assim para a gente contar, né? Eu sempre digo que uma das coisas que eu aprendi dessa trajetória minha, sofrendo com a ansiedade, saindo desse processo de ansiedade, é valorizar a minha saúde mental e entender que nós temos uma integração maravilhosa, que o nosso corpo se comunica, que toda essa integração do ser humano precisa ser trabalhada e precisa ser bem nutrida e precisa ser bem acompanhada. Então, é muito importante com que a gente tenha a prática do alto amor, consiga, assim, entender que se amar, como o Dr. Kleber falou, é algo muito importante para que a gente consiga fazer com que nós, fortalecidos nessa trajetória, possamos, inclusive, servir aí de fortalecimento para outras pessoas e até de direcionamento para que essas pessoas também vençam seus sofrimentos. Agora, nesse bloco final, Dr. Kleber, eu queria pedir para que o senhor deixe aí para a gente, né, um conselho, né, para as pessoas que estão aqui nos ouvindo nessa live, acompanhando com a gente, o que as pessoas podem fazer nesse tempo que a gente está tendo aí tão turbulento, né, de tantas notícias que a gente tem visto aí fomentadas e que deixam a gente dentro de uma apreensão tão grande, o que a gente pode fazer para que a gente possa manter a nossa saúde mental em dia? Ou seja, o que eu faço para que eu não perca a minha saúde mental olhando para tudo isso, sofrendo com tudo isso? Como é que eu cuido da minha saúde mental nesse tempo tão doido que a gente está vivendo? Olha, o que eu recomendo para vocês aí, gente, é respeitar seus limites em primeiro lugar, né? Evitar alimentos que possam prejudicar a sua saúde mental, como café, refrigerante, chocolate, pimenta, chá de hibisco, canela, preto, verde, chá mate, chá verde, esses chás aí, essas substâncias, tente reduzir o consumo um pouco do carboidrato na sua dieta, tentar beber mais água, né, isso diariamente, se você puder buscar uma religião que você goste, né, se aproximar de Deus, você já pode começar a fazer isso colocando aí um aviso no celular para todo dia você orar, né, e você se aproximar de Deus, você rezar, né, porque isso acalma a alma, né, acalma o espírito, ajuda você também a ter um autocontrole maior, né? Fazer o exercício físico que eu falei, né? Você ia comprar o pãozinho de casa todo dia, né? Então isso aí também já vai dar uma ajuda. Tomar pelo menos 30 minutos de sol por dia. Não querer pegar tudo para resolver, delegue. Se você quer ajudar alguém, ensine a fazer, mas não faça por ela, né? Porque se a pessoa te pede alguma coisa, é porque ela confia no seu método, É entende? verdade. Então, ela quer usar o seu método.
ela quer que você faça, mas ela quer usar o seu método. Então, ensine o seu método para ela. Não se sobrecarregue, né? Faça o que dá para fazer, entende? Então, outra coisa também que eu acho importante você fazer é assim que eu sempre recomendo aos meus pacientes, assim a cada 1 a 2 horas de trabalho, dê uma pausa, né? Vá no banheiro, lave o rosto bem devagar, mas bem devagar mesmo, porque a água ela tem esse poder de promover a limpeza, mas não só a limpeza da pele, mas a limpeza da alma, né? É como se você estivesse fazendo ali um ato, um ritual, né, de limpeza daquela hora estressante, daquela hora irritante, né? Faça isso. A água também tem a promoção de promover relaxamento, né? A gente procura atividades de lazer que envolva água, né? Praia, piscina, né? Já parou para analisar? E ainda tem aquele simbolismo religioso, né? A água Verdade. simboliza transformação, né? Eu vou me batizar, eu vou deixar a velha pessoa para nascer uma nova, né? Então você pode se renovar a cada hora, né? Olha que bacana aí para vocês, né? Entendeu? Agora me conte aí se vocês gostaram aí, aperte aí no 100, no fogo, no coração aí dessas dicas, beleza? Doutor Kleber, muito obrigado, mas eu antes de terminar, eu quero pedir para que o senhor possa deixar aqui como que as pessoas podem te procurar para se consultar, para cuidar da sua saúde mental, para deixar a tua agenda mais doida ainda. Como é que a gente pode contar com a tua ajuda? O senhor atende presencial, atende online? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, para que as Atendo, pessoas tenham acesso à sua pessoa. pronto, atendo online e atendo presencial, né? Online eu atendo atendo assim quase todos os dias. Vocês podem marcar pelo link da bio do Instagram. É tudo automatizado, meu sistema. Assim, tudo pagamento, receber link, tudo automatizado. E as consultas presenciais tem lá o WhatsApp, né? As secretárias minhas, né? Que daqui uns dias também já vai estar automatizado, né? Que eu gosto dessa questão de automatização porque facilita muito minha vida, né? Então Imagino. vocês podem entrar por lá que vai funcionar legal aí, viu? Perfeito, muito obrigado, doutor Kleber, pelo seu tempo, por essa hora tão preciosa, que para a gente foi muito preciosa mesmo. É muito importante a gente conversar com profissionais sempre que estão envolvidos nesse projeto de cuidar da nossa mente. Eu digo que é uma profissão muito bonita e eu admiro muito a medicina justamente por essa questão de olhar o humano dessa forma e ter essa entrega, né? Porque o médico ele vive em função de ajudar a outra pessoa a recuperar a sua saúde. Então, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo sucesso do teu trabalho, que Deus continue te abençoando na sua trajetória, nessa tua caminhada, né? E que muitas pessoas possam ter alcance ao teu trabalho para que elas consigam aí recuperar a vida de volta, caminhar em direção a essa jornada tão bacana que a gente tem pela frente, né? Porque a vida é preciosa e a gente precisa vivê-la da melhor forma possível. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação. E eu fico muito feliz aí, me sinto honrado por tê-lo aqui com a gente nessa noite, viu? Beleza, valeu aí, gente. Muito obrigado e desejo aí a vocês muita saúde na cabeça. Vamos que vamos. Valeu. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.